Olá, 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 tudo bem com vocês? Priscila Carvalho falando para mais um vídeo de como você vai se tornar cada vez mais on. Há algumas pessoas que eu converso que são meus colegas de trabalho, trabalham também com treinamentos ou são professores e assim por diante, me perguntam se para realizar o trabalho precisa ter ali muitos recursos tecnológicos. E eu sou realmente a primeira defensora a você utilizar realmente os recursos que você tem e que com os recursos que você tem, claro, é perfeitamente possível você fazer esse seu primeiro curso online. Claro, com cuidado, não vai sair qualquer coisa, ok? Esse vídeo, ele tem e não tem uma conexão direta com a construção do treinamento online. Então, hoje o vídeo vai ser mais uma curiosidade, né? As pessoas têm uma curiosidade para saber como que é o local de trabalho. Então, assim, aqui onde eu fico, a gente chama de quarto da bagunça, né? Porque tem um sofá, tem aqui os brinquedos, né? Tem até onde aqui onde os meus filhos brincam, principalmente o menorzinho, mas é onde também eu me exercito todo dia de manhã. Aí tem uma televisão, tal. Então assim, aqui é um quarto, né? Enfim, a gente chamava de quarto da bagunça, porque tem os brinquedos, tem onde a gente ficava aqui mais descontraído, né? Num ambiente mais descontraído. Mas aí eu resolvi, então, pela iluminação, né? Por ficar na frente de uma janela, eu resolvi trazer meu escritório para cá, né? Até meu marido incentivou, falou, acho que lá é melhor, pelo menos você fica ali num canto separado, que é mais iluminado, então a gente achou melhor montar o espaço aqui. Então aqui, né, é minha mesa de trabalho. Eu preciso, no caso, de 2 telas, porque eu presto serviço para uma empresa, né, eu aplico treinamentos de liderança, então eu preciso de 2 telas para que o treinamento funcione realmente adequadamente, né? Que eu tenha numa tela as pessoas olhando para as pessoas, né? Interagindo com as pessoas, e na outra tela eu faço a projeção de slides, né? Coloco outras informações para que os participantes do outro lado visualizem, ok? Mas para você que vai começar a fazer os treinamentos online, um laptop, né? Eu usava até pouco tempo atrás, eu usava laptop. Meu laptop era muito antigo, então eu insisti com ele até o último minuto. E depois eu resolvi realmente montar uma estação de trabalho lá mais aprimorada, né? Até eu conseguir um equipamento muito bom, né? Então resolvi montar aqui, né, essa minha estação de trabalho. Para o seu dia a dia, você não vai precisar de um super recurso. Como eu disse para vocês, se você tiver um laptop, esse laptop tiver a câmera embutida, ou mesmo que ele não tenha, então depois nos próximos vídeos eu vou passar para vocês como que vocês fazem essa conexão de colocar a imagem dentro, né, da videoaula, da aula e assim por diante. Cenas do próximo capítulo. Hoje eu quero mostrar um pouquinho desse canto, como eu disse para vocês, que algumas pessoas têm essa curiosidade. Nossa, mas precisa de muita coisa? Vamos lá. Gravar o vídeo anterior que eu gravei me fez perceber que a minha estação de trabalho estava um pouco desorganizada. Então, o que eu fiz? Dei uma arrumada aqui, então melhorou aqui o aspecto. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês hoje no vídeo, né, nesse vídeo, uma informação importante. Vai chegar um período dessa trajetória aí que você começa a aplicar os seus treinamentos online, que você vai precisar, de repente, interagir mais com as pessoas, de repente, as pessoas vão começar a querer uma mentoria, né? Fazer uma conversa mais individual, e aí você vai precisar usar alguns recursos tecnológicos, porque você tá on, você tá pela internet. Então, para se comunicar com essas pessoas, você pode utilizar, por exemplo, o Google Meet. Mas no mercado existe diversas opções de ferramentas para que você faça um treinamento ao vivo, ou que você faça então essa mentoria, essa conversa individual à distância.
Uma das ferramentas, então, é o Google Meet. Ele é gratuito, você vem, inicia uma reunião, lógico. Eu já estou conectada, tá? Eu já estou logada com o meu login aqui do Google. Autoriza, né, ele a falar no microfone. E aí, você faz, então, a sua reunião aqui, ok? Tá, acho que tá dando pra gravar, beleza. Então, bora lá. Você vem e adiciona, né, o e-mail das pessoas, não precisa necessariamente ser e-mail do Google, e aí você consegue, então, fazer uma reunião por aqui, tá bom? Aí você inicia, então, a chamada, né? Ou melhor, já iniciou. Quando você clica no Google Meet, já iniciou. Aí daqui você adiciona as pessoas e aí vai aparecendo aqui as pessoas na tela, beleza? Um outro recurso, né, outros recursos que funcionam de uma forma bem parecida é o Teams, né, uma das ferramentas também bem usadas. Tem o Zoom e tem também o Webex. São essas que eu conheço, ok? Então, por exemplo, né, o Zoom e o Webex eu tenho instalados aqui no meu celular. Então eu faço a reunião normalmente pelo celular. Eu não tenho ele ainda, ele tinha, essas duas ferramentas estavam lá no meu laptop, como o meu laptop, né, deu PT, saudações. Então eu deixei instalado aqui no meu celular. Quando eu preciso usar essas ferramentas, aí eu uso pelo meu celular por enquanto. Mas as duas ferramentas que eu mais utilizo hoje, então, é o Google, o Teams, para aplicar treinamentos, enfim, dá para você fazer uma aula ao vivo e incluir várias pessoas, e pelo Google Meet, que você pode também incluir uma série de pessoas e também dar uma aula por lá. Aí você precisa avaliar. Conforme você começa a crescer e dependendo para a quem você vai prestar esse serviço de dar aulas online, né, de aplicar treinamentos online, vai precisar de uma certa segurança. E aí talvez você precise começar a investir numa ferramenta paga, porque aí ela oferece mais segurança. Por exemplo, o Google, ele é muito seguro, mas é uma ferramenta que você utiliza free. Então, lá na frente, pode dar alguma questão, ok? Então, normalmente, claro, as empresas já têm uma ferramenta mais definida já, né? Já paga, já contratada para poder aplicar os treinamentos. Normalmente, a gente vai seguindo o padrão que as empresas trazem, né? As empresas impõem. Então, por exemplo, o Teams é uma plataforma paga, porque você tem que ter, né, o login lá da Microsoft. No caso aqui eu tenho, então eu posso prestar o serviço utilizando essa ferramenta, ok? Então fica aí para avaliação de vocês. Mas para começar, gente, usa o Google Meet. Entra no Google Meet e utiliza, dê a sua aula ao vivo ou faça as suas reuniões online. Você tem que logar, né, e utilizar esses programas. Então, assim, com o tempo, talvez você precise aprimorar, né, ter duas telas, como por exemplo aqui eu mostrei para vocês, né, eu tenho duas telas, porque para o mecanismo, né, da aula funcionar, precisa, né, de duas telas. Mas inicialmente, você tendo ali um equipamento bom, né, que ele rode bem, que ele tenha ali uma memória razoável, que ele tenha, né, você tendo uma boa internet, e tendo alguns programas básicos para você utilizar, então o Google, pacote Office é interessante, mas quem usa Linux, alguma coisa nesse sentido, também consegue super desenvolver aulas, trabalhar com as pessoas. E por essas ferramentas, então, você pode dar o seu treinamento online ou fazer as suas mentorias, fazer aí sessões de coaching, enfim, mas aí a gente já está falando de uma coisa à parte, né? Aqui vamos focar em você se tornar cada vez mais on. E aí você pode, então, utilizar essas ferramentas dentro, né, da máquina, do equipamento que você tem, ok? Espero, então, que essas informações também te ajudem um pouco mais a aprimorar aí os seus conhecimentos para que você se torne cada vez mais on. Obrigada por ter acompanhado até aqui e até o próximo.